Hoje eu vou te ensinar 10 ferramentas de automação de testes que todo QA deve conhecer. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas. Se você está chegando agora aqui no canal, sabe que a gente publica conteúdos toda semana aqui para te ajudar a conquistar uma oportunidade com automação de testes e para melhorar e para evoluir as suas habilidades e conhecimentos acerca da área de testes de software. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal e não quer perder os vídeos que a gente publica toda semana por aqui, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu gostei aqui no vídeo. E se você tem sugestão de outros vídeos que você gostaria de ver por aqui, outros assuntos, outros temas, pode deixar aqui nos comentários, porque a gente sempre visita aqui os comentários de vocês para trazer sempre conteúdos aí para ajudar vocês na jornada aí de conquistar uma oportunidade com automação. E hoje eu quero trazer aqui para vocês 10 ferramentas de automação de testes que todo QA deve conhecer. Mas antes de a gente falar das 10 ferramentas, vamos fazer um nivelamento aqui para ficar todo mundo na mesma página e aí a nossa conversa consegue fluir muito melhor. Bom, antes de tudo, eu queria esclarecer aqui o que é uma ferramenta de automação de testes. Bom, a gente tem dentro da nossa disciplina de teste de software uma série de atividades que a gente executa para garantir a qualidade de um software. E a qualidade de um software, a gente sabe que tem várias esferas, né? Tem a qualidade do produto, a qualidade do processo, a qualidade do software em si que a gente está entregando. Quando a gente fala em sistemas distribuídos, né, ou sistemas em ambientes um pouco mais complexos, a gente tem a qualidade em diferentes camadas, né, desde a camada mais micro, né, com qualidade a nível da unidade do que está sendo desenvolvida, até a qualidade em um nível mais consolidado, né, com todas as coisas funcionando em conjunto. Então a gente sabe que garantir a qualidade de um software envolve uma série de aspectos, uma série de atividades. E para nos apoiar, para nos dar suporte na execução dessas atividades, seja para executar alguma atividade mais rápido ou para nos dar mais liberdade para executar mais dessas tarefas que a gente precisa fazer dentro do nosso cotidiano como QAs, é comum a gente utilizar ferramentas que otimizam o nosso trabalho. É muito comum a gente ver no mercado muitas dessas ferramentas serem chamadas, né, de ferramentas de automação de testes, porque elas costumam, né, ser ferramentas que nos permitem automatizar literalmente uma tarefa. Então, digamos que eu tenho uma tarefa ali que eu executo de forma repetitiva. Um exemplo seriam os testes regressivos, né, que a gente executa sempre que a gente termina, por exemplo, um determinado período de trabalho. A gente quer garantir, por exemplo, que depois de alterações no nosso sistema, no nosso software, o que já estava funcionando segue funcionando. É comum a gente executar testes regressivos, que são testes olhando para o que já estava funcionando do software para garantir que o que já estava funcionando segue funcionando. Só que à medida que o nosso software cresce, né, e vai ficando mais complexo com mais funcionalidades, o esforço que a gente precisa para executar os nossos testes regressivos vai aumentando. E aí, esse é um ótimo exemplo de onde ferramentas de automação de testes servem para nos auxiliar nessa atividade. Então, a gente vai olhar para alguns testes regressivos, vai priorizar esses testes e vai colocar alguns desses testes a gente vai configurar, né? Na maioria das vezes, através da escrita de scripts em alguma linguagem de programação, a gente vai configurar a nossa ferramenta para executar os testes, né, ou as verificações que a gente faria durante esse ciclo de testes regressivos. Então, ferramentas de automação de testes são ferramentas que nos dão suporte durante
as nossas atividades aí de testes. Seja ajudando a gente a executar uma tarefa de forma mais otimizada ou mais rápida, ou nos liberando mais tempo para executar outras atividades. O que a galera confunde muito é ferramentas versus automação de testes. E aqui a gente tem uma pequena diferença, e é legal a gente falar sobre isso aqui. Porque uma ferramenta, por si só, ela não é automação de testes. Uma ferramenta, ela é só um componente que eu posso escolher dentre vários componentes que a gente tem aí no mercado para nos ajudar dentro da nossa estratégia de automação de testes. Então, a automação de testes, ela, por algumas metodologias, por exemplo, no Extreme Programming, que é uma metodologia ágil, ela é considerada como uma prática. E essa prática, lá na prática de automação de testes do Extreme Programming, não está escrito assim, ó, automação de testes é quando você usa essa ferramenta aqui. Lá, automação de testes é uma prática e ferramentas de automação de testes são ferramentas que a gente pode utilizar para nos dar suporte a essa prática, né? Enquanto a gente garante a qualidade do nosso software. Então, uma coisa que é muito comum a gente acabar confundindo, né? É automação de testes com ferramentas. Automação de testes não é ferramentas, e ferramentas não são automação de testes, mas sim uma coisa compõe a outra. Beleza? Bom, existem inúmeras ferramentas disponíveis no mercado. Então, se você abrir aí o seu navegador e pesquisar por ferramentas de automação de testes, você certamente vai encontrar uma centena dessas ferramentas. Existem inúmeras, de verdade. E toda semana, todo mês, talvez todos os dias, surge alguma melhoria, alguma funcionalidade nova em uma ferramenta ou até propostas de novas ferramentas. Então, obviamente, a gente não teria como trazer aqui todas essas ferramentas de automação de testes, mas para talvez facilitar o seu entendimento acerca de quais são essas ferramentas, a gente pode pensar em algumas formas de categorizar essas ferramentas. Então a gente tem algumas formas bem comuns de categorizar e de organizar assim, a distribuição dessas ferramentas. Por exemplo, a gente tem uma forma de organizar, seria por camada, né? De onde essa ferramenta vai ser utilizada ali dentro do nosso software. A gente tem ferramentas, por exemplo, quando a gente fala de camadas, a gente pode falar desde a camada lá de código, né? Onde a gente está validando, por exemplo, se o nosso código segue padrões, se ele segue boas práticas da linguagem, se ele segue convenções, por exemplo, da linguagem que está sendo utilizada, se ele segue os padrões estabelecidos pelo time, né? A gente chama essas ferramentas de ferramentas de análise estática, por exemplo. A gente tem ferramentas de análise estática que vão lá, vão olhar para o nosso software e vão nos dar um resultado ali, ou um feedback baseado na análise do nosso código. E aí, à medida que a gente vai avançando aí nas camadas, a gente vai ter outras ferramentas também. Ferramentas para testes de unidade, né, onde a gente vai validar pequenas unidades do nosso software. A gente vai ter ferramentas de testes de componentes isolados do nosso software. Então, vamos que eu esteja desenvolvendo uma aplicação web. Essa aplicação web, eu vou ter uma página, e lá dentro dessa página eu vou ter um botão. E esse botão, ele vai ser o mesmo botão, né? Talvez mudando a cor, talvez mudando algum comportamento, se ele está habilitado ou se ele não está habilitado. Mas o botão é o mesmo, só com algumas variações. Quando acontece isso, é comum a gente abstrair esse elemento para um componente, né? E existem ferramentas para testes nesse nível, nessa camada, quando a gente quer testar um componente em isolado. Avançando nas camadas, a gente tem também ferramentas para testes, por exemplo, de toda a aplicação, onde a gente consegue pegar a aplicação que está publicada em um ambiente e validar essa aplicação de ponta a ponta, né? Sem dar foco nas unidades. Muitas vezes a gente não precisa nem ter acesso ao código-fonte e muitas vezes a gente
consegue validar a aplicação até no ambiente já produtivo, né? Tipo, onde ela está publicada mesmo. Claro, em um ambiente produtivo aqui, eu digo da aplicação já em sua versão final, né? Em um site onde você consegue acessar direto pelo navegador e não subindo o local aí onde você está executando o teste. Então, quando a gente fala em uma organização por camada, a gente pode ter várias ferramentas para testar de acordo com a camada. Uma outra forma de organizar é por plataforma, por exemplo. A gente tem algumas plataformas muito comuns quando a gente fala em sistemas, né? APIs, aplicações web, aplicações mobile, aplicações desktop. E a gente tem também ferramentas para cada uma dessas plataformas. E, inclusive, em cada uma dessas plataformas, a gente tem ferramentas para cada uma das camadas. Então, só nesses dois pontos aqui de organização, a gente já consegue ver a variedade de ferramentas possíveis que a gente tem aqui, tipo, no nosso universo de automação de testes, né? Então, uma segunda forma de pensar seria por plataforma. Ferramentas para testes de APIs, ferramentas para testes de aplicações web, ferramentas para testes de aplicações mobile e ferramentas para testes de aplicações desktop. Uma terceira forma de organizar os nossos testes, de pensar aqui na divisão de ferramentas, seriam ferramentas para validar aspectos funcionais e aspectos não funcionais. Então, para cada uma dessas plataformas, a gente consegue também pensar em aspectos tanto funcionais da nossa aplicação, quanto aspectos não funcionais. E a gente tem algumas ferramentas especializadas para cada um desses cenários. A gente tem algumas ferramentas que conseguem, em alguns momentos, né, explorar mais de um tipo de teste, né, tipo, tanto funcional quanto não funcional, mas é muito comum a gente ter ferramentas especializadas em uma ou outra, né? Ou é uma ferramenta mais especializada em testes funcionais, ou uma ferramenta mais especializada em um aspecto não funcional. Bom, como que eu conheci boa parte das ferramentas que eu vou trazer aqui hoje e as ferramentas que eu costumo utilizar no meu dia a dia? Desde 2016, mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, eu trabalho com muitas ferramentas de automação de testes no meu dia a dia. Eu trabalho com testes de software desde 2014. E mesmo quando eu não trabalhava com automação de testes, eu já usava algumas ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, mesmo não trabalhando com automação de testes. Por isso que é muito importante que vocês que estão aqui nesse vídeo e que talvez ainda não atuam com automação de testes, mas que estão estudando, né, estão buscando conhecimento para ficarem mais seguros aí sobre o que estudar e para conseguirem conquistar uma oportunidade, é importante que vocês anotem todas as ferramentas que a gente vai trazer aqui e tudo isso que eu estou trazendo para vocês até então, porque isso vai ajudar vocês na hora de decidir o que estudar ou até para explicar para outras pessoas sobre ferramentas de automação de testes. Hoje em dia, boa parte do nosso trabalho como QAs é ajudar o nosso time a entregar o software com mais qualidade. E muitas vezes, saber dessas ferramentas aqui não significa que você vai ser o responsável por utilizar essas ferramentas. Às vezes pode ser que o seu time é quem vai utilizar. Mas, para o seu time utilizar, muitas vezes eles precisam de alguém para estar lá ajudando eles a saber qual é a melhor abordagem, qual a melhor ferramenta, quais são as possibilidades de ferramentas para utilizar. Então, para você que está buscando uma oportunidade ou para você que já atua e quer ser mais efetivo no seu dia a dia, conhecer dessas ferramentas aqui e de outras, né? Você pode escolher aqui alguma das organizações que a gente citou, por camada, por plataforma ou por tipo, e aprofundar os seus conhecimentos. Bom, e onde que eu vejo, antes da gente falar e já iniciar aqui falar das ferramentas, onde que eu vejo que as pessoas mais erram, inclusive eu já errei, no estudo de ferramentas. A galera costuma começar a estudar tudo de uma vez só. E esse é um erro.
né? Na minha opinião. Por quê? Primeiro porque quando a gente começa a estudar muitas coisas ao mesmo tempo, é comum que a gente comece a... Primeiro, a gente não consegue ter foco no que a gente está tentando estudar. E segundo, é comum a gente começar a confundir algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala lá de ferramentas para automação de testes web, a gente tem muitas ferramentas, né? A gente tem Selenium, tem Cypress, tem Playwright, tem um monte de ferramentas. Só que quando a galera começa a estudar todas essas ferramentas ao mesmo tempo, acaba que não aprende nenhuma direito, né? Porque aí está estudando sobre o Selenium, que usa uma arquitetura, e tenta fazer a mesma coisa que está fazendo com o Selenium, tenta fazer com o Cypress. Só que com o Cypress é outra arquitetura. Não tem como fazer algumas coisas da mesma forma que a gente faz com o Selenium. Só que aí começa a confundir, né? Começa a misturar os conhecimentos e não consegue aprofundar o conhecimento em nenhuma ferramenta. Então, para quem está buscando conhecimentos e quer acelerar os seus resultados e o seu aprendizado de qualquer uma das ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, eu recomendo fortemente que você foque em uma ferramenta por vez e não em todas ao mesmo tempo. Só que isso vai trazer outro problema, que é o problema de não saber até onde estudar em cada ferramenta. O que é muito comum também. Às vezes tem, e eu conheço várias pessoas, tem colegas e amigos que começam a estudar uma ferramenta e ficam muito tempo estudando aquela ferramenta. E aí fica muito tempo e o tempo passa, surgem novas ferramentas e aquele conhecimento ali fica defasado. Ou às vezes acontece muito de a gente estudar tanto tempo uma mesma ferramenta que chega num ponto que a gente sabe várias coisas que a gente nem vai usar mais daquelas ferramentas, entende? Então, por isso, é importante a gente ter um equilíbrio no estudo. Como que eu costumo fazer para manter esse equilíbrio e para aprender uma nova ferramenta? Uma estratégia que eu uso é de construir pequenos projetos focados em uma ferramenta específica. Então, por exemplo, se eu quero aprender lá o Selenium para automação de testes web, eu não vou pegar Selenium, Cucumber, BDD, né, metodologia BDD, biblioteca Cucumber, Selenium e mais alguns padrões de projeto, tipo tudo ao mesmo tempo. Se eu preciso entender Selenium, né, se eu não sei nada de automação e eu preciso entender Selenium, eu vou lá e vou estudar primeiro sobre Selenium. Beleza, aprendi sobre Selenium. Agora eu vou puxar mais uma coisa aqui e colocar aqui na minha caixinha de ferramentas. Vou puxar aqui agora uma biblioteca de geração de dados aleatórios, por exemplo. Posso puxar um Faker, por exemplo. Aí, beleza, vou construir mais um pequeno projeto usando Selenium ou vou incrementar o meu projeto que começou pequeno, né, com um Faker, por exemplo. E assim você pode seguir, né, pegando pequenos aspectos, né, de aprendizado para estudar uma ferramenta específica, tá? Por que que isso é importante e por que que é importante seguir com projetos pequenos? Porque quando a gente tem algum projeto, né, muito grande para estudos, é comum que depois de um tempo a gente já tá cansado assim de olhar para aquele projeto, sabe? E é comum também a gente parar de enfrentar novos problemas por já estar há muito tempo no mesmo projeto. Por isso que é legal, quando você estiver estudando, você pegar uma ferramenta, pegar um problema pequeno, aplicar no estudo dessa ferramenta. E depois, quando for estudar um novo conceito, constrói um outro projetinho, puxa mais uma coisa e constrói o seu projeto aplicando o conhecimento dessa ferramenta ou de outra. Legal? Então, bora conhecer as ferramentas aqui, as 10 ferramentas de automação de testes que todo QA deve conhecer. E a primeira ferramenta que eu trouxe aqui é o Postman. O Postman é uma ferramenta para interagir com APIs. APIs são aplicações, normalmente não são visíveis, né, como aplicações. Elas são aplicações web, mas não são aplicações
web que como as que a gente costuma interagir no navegador, por exemplo, né? Como um site que a gente acessa ou alguma coisa do tipo. Uma API é uma aplicação, né, que é normalmente implementada seguindo algum protocolo e que é um pouco mais simples, né? O que normalmente é executado por trás, né, ou por baixo de uma aplicação web. E para exercitar uma API, para a gente conseguir interagir, enviar informações para a API e receber informações da API, é comum a gente utilizar bibliotecas que simulam o comportamento do que o navegador faria, que é o comportamento de um cliente aqui, né? Falando de aplicações, a gente tem o cliente e o servidor, né? Que é lá onde vai ficar hospedado a nossa API. Um exemplo de cliente seria o navegador. Só que muitas vezes a gente não... a nossa API ainda não está sendo utilizada no navegador. Ou nem vai ser. Aí por isso a gente utiliza ferramentas como o Postman, né? Que é uma ferramenta que nos permite interagir com APIs. O Postman, a gente consegue também automatizar alguns fluxos ali usando o Postman com uma biblioteca chamada Newman, né? Então, além do Postman nos permitir interagir com APIs REST, APIs GraphQL, o Postman nos permite automatizar a execução de alguns fluxos utilizando o Newman. Então, o Postman é a nossa primeira ferramenta de hoje, uma ferramenta para interagir com APIs. Bora para a segunda ferramenta, que é o Cypress. O Cypress é uma ferramenta para testes de aplicações web. E a boa parte das aplicações web que são utilizadas, né, que são automatizadas usando o Cypress, são aplicações web modernas, desenvolvidas com frameworks de desenvolvimento de aplicações web modernas, como o Angular, o React, o Vue, né? Então, se você no seu projeto aí, se você trabalha com alguma dessas tecnologias, né, ou se no seu projeto, o seu time usa alguma dessas tecnologias, uma boa sugestão é apresentar para o seu time o Cypress, que é uma ferramenta com uma API, né, que com a API de comandos do Cypress é bem robusta, é uma ferramenta que tem uma série de comandos e de funcionalidades e que tem uma experiência de desenvolvimento muito agradável e muito simples, né? Então, isso torna o desenvolvimento de testes automatizados para aplicações web muito produtivo. Então, se você está começando, está buscando uma ferramenta para automatizar suas aplicações web, o Cypress é uma dessas ferramentas. Uma ferramenta para teste de aplicações web. A nossa terceira ferramenta de hoje é o Supertest. O Supertest é uma ferramenta para testes de APIs, usando a linguagem JavaScript. Então, se no seu projeto, por exemplo, vocês estão desenvolvendo uma API, e essa API é desenvolvida em Node, por exemplo, com JavaScript ou TypeScript, você pode utilizar o Supertest para automatizar os seus testes de APIs. Ou, se no seu projeto, né, vocês estão usando alguma outra tecnologia, mas vocês estão avaliando algumas ferramentas, né? Como eu disse, a camada, na verdade a plataforma API na verdade a plataforma API a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Se quando você estiver avaliando ali as ferramentas para utilizar, você vai estar ali escolhendo algumas ferramentas para avaliar, para usar para testar a sua API, o Supertest é uma dessas ferramentas que você pode colocar aí na sua avaliação. Bora para a nossa quarta ferramenta. E a quarta ferramenta é o Playwright. O Playwright é uma ferramenta para testes de aplicações web. O Playwright ele é muito similar tanto ao Selenium, caso você já tenha ouvido falar, quanto ao Cypress. Ele é uma ferramenta que tem suporte a vários navegadores, tem suporte a várias linguagens e é uma ferramenta que está evoluindo muito bem, né? Ela está sempre com novas funcionalidades e
a cada nova versão da ferramenta, eles trazem algumas melhorias muito bacanas. Então, se você, assim como o Cypress, né, se você está pensando em alguma estratégia para testes de aplicações web, o Playwright é uma das ferramentas que você pode utilizar aí dentro da sua estratégia. E, claro, o processo de escolha de ferramentas aí é um outro processo que a gente vai trazer em um outro vídeo aí para vocês entenderem como escolher uma ferramenta, a melhor ferramenta para o seu projeto de uma maneira estruturada, ok? Aqui a ideia é ajudar vocês a ampliar o leque de ferramentas que vocês podem utilizar, né, para automação de testes. Bora para a nossa próxima ferramenta. E a próxima ferramenta é o Striker. O Striker é uma ferramenta para testes de mutação. Testes de mutação, a gente vai trazer também um outro vídeo aqui explicando com mais detalhes, né, o que é teste de mutação. Com certeza vale aí um vídeo completo explicando tudo sobre teste de mutação, envolve uma série de conceitos, mas em resumo, testes de mutação servem para melhorar a qualidade dos seus testes de unidade. Imagine que no seu projeto você tem alguns testes de unidade para validar algumas condições do seu código. Ferramentas como o Striker, eles manipulam o seu código e executam cada teste, né? Tipo, manipula o seu código e executa todos os testes. Manipula seu código de novo, executa todos os testes. Manipula de novo, executa todos os testes. Para quê? Para entender se, quando o seu código é manipulado, se os seus testes vão falhar, né? Quando isso acontece, né? Quando acontece essa mutação no Striker, a gente está fazendo aí um teste de mutação, que é para entender, né, se de fato os nossos testes de unidade estão dando a segurança que a gente espera que eles nos deem, né? Então é uma abordagem bem bacana e que com certeza vale aí, se você nunca ouviu falar sobre teste de mutação, vale uma pesquisa aí, enquanto a gente não traz um vídeo aqui no canal, vale você pesquisar aí para entender um pouquinho dessa abordagem. Com certeza é uma das ferramentas que você pode chegar lá no seu time e dizer, olha, vocês já ouviram falar sobre teste de mutação? Se o seu time faz teste de unidade, por exemplo, é muito bacana você falar sobre teste de mutação para o seu time. Bora para a nossa próxima ferramenta. E a próxima ferramenta é uma muito conhecida de vocês, assim como o Selenium, mas se você nunca ouviu falar, não tem problema algum, que é uma ferramenta para automação de aplicações mobile, ou seja, aplicações que você roda aí no seu celular, né? Sites que rodam ali dentro de um celular, ou, apesar que sites a gente consegue testar diretamente no navegador, mas, por exemplo, aplicativos que você instala aí no seu celular, esses aplicativos você pode testar. Uma das ferramentas que a gente pode utilizar é o Appium. O Appium, ele é uma ferramenta muito utilizada no mercado para testes de aplicações mobile. Então, se você está, por exemplo, buscando uma oportunidade e nessa oportunidade eles exigem conhecimentos em testes mobile, com certeza, se você souber Appium, você vai ganhar alguns pontos aí dentro dessa oportunidade. Então, anota aí uma grande ferramenta para você aprender sobre testes de aplicações, automação de testes para aplicações mobile, é o Appium. Bora para a nossa próxima ferramenta. A nossa próxima ferramenta é o Wave. O Wave é uma ferramenta para testes de acessibilidade de aplicações web. E aqui vale um ponto de atenção, né? Porque aqui a acessibilidade, a gente também sabe que tem vários aspectos, inclusive diferentes aspectos de acessibilidade que a gente precisa garantir para uma aplicação, né? E aqui o foco do Wave é teste de acessibilidade de aplicações web. Então, se você quer experimentar uma ferramenta bacana, né, que você consegue instalar até como uma extensão do seu navegador, para testes, para fazer aí um scan de acessibilidade na sua aplicação, uma boa sugestão é utilizar o Wave. Bora para a nossa próxima ferramenta. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta que ela
ela é uma ferramenta de auditoria de aplicações web, mas eu coloquei aqui ela como uma ferramenta de teste de performance de aplicações web, né? Com foco na parte web, na performance da aplicação web. Mas se você pesquisar, quando você for pesquisar sobre essa ferramenta, você vai ver que ela consegue auditar, vamos dizer assim, ela consegue verificar outros aspectos também da aplicação web, né? Inclusive alguns aspectos de acessibilidade. Mas vou trazer aqui essa ferramenta como uma ferramenta para testes de performance de aplicações web. Lembrando que aqui, performance, a gente não está falando de testes de carga ou testes de estresse, como a gente costuma ouvir aí, tá? A gente está falando aqui de testes de performance da aplicação web, de como é a performance dessa aplicação ali no navegador, ok? E essa ferramenta é o Lighthouse. Lighthouse é uma ferramenta desenvolvida pela Google e que é muito interessante para você utilizar. Inclusive, você consegue rodar uma auditoria do Google Lighthouse usando o próprio navegador Google Chrome. Se você abrir o seu inspetor aí de elementos, né? Você consegue, tem uma aba lá que é o Lighthouse. Antigamente era o Audit. Se eu não me engano, hoje o nome dessa abinha é Lighthouse. Você pode clicar lá nessa abinha, ou é Lighthouse ou é Audit. E lá você consegue já passar uma auditoria aí na sua aplicação web. Ela também pode ser utilizada como uma biblioteca. E aí, quando é usada como biblioteca, você tem mais possibilidades, né? De gerar um relatório, de configurar, por exemplo, ela junto com alguma outra ferramenta de automação de testes para rodar um scan de uma auditoria da sua aplicação durante um fluxo de teste ou de uma página específica. Enfim, o Lighthouse é uma ferramenta bem bacana aí para você ter no seu leque de ferramentas. A nossa próxima ferramenta é uma ferramenta, essa sim, para testes de carga, que são testes onde eu vou levar a minha aplicação a um extremo, a um cenário de uso extremo para avaliar como que ela se comporta. A gente tem várias ferramentas também de mercado, como o JMeter, o Locust, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar e o K6 é uma dessas ferramentas, é uma ferramenta que vem crescendo muito aí na nossa comunidade e no mercado de testes e que com certeza merece aí um tempinho da sua atenção para você entender um pouco mais sobre teste de carga e entender também sobre o K6. E a nossa última ferramenta é o GitHub Actions. O que é o GitHub Actions? O GitHub Actions é uma ferramenta de CI/CD. O que é uma ferramenta de CI/CD? É uma ferramenta onde você consegue configurar rotinas, né, para serem executadas de forma automática. Por exemplo, você alterou uma parte lá do seu código. O seu time, por exemplo, alterou uma parte do código. E o seu time quer que toda vez que o código for alterado, eles querem que seja executado um teste, por exemplo, automatizado, seja executado uma suite de testes automatizados, ou toda vez que tenha uma alteração no código, o seu time quer que seja publicada uma nova versão do sistema, né? Tudo isso normalmente é configurado em uma ferramenta de integração contínua. E o GitHub Actions é uma excelente ferramenta para você utilizar tanto no seu projeto, se houver a possibilidade, quanto para estudos. E aqui eu trouxe uma ferramenta de CI/CD, né? Porque na maioria das vezes, né? Isso para as outras ferramentas também, né? Na maioria das vezes, aprendendo bem uma ferramenta e os conceitos, aprendendo bem os conceitos, né? E aplicando isso em uma ferramenta, quando você vai aprender uma nova ferramenta, a curva de aprendizado é muito menor, né? Porque se você aprender muito bem aqui CI/CD usando o GitHub Actions, quando você for utilizar um GitLab CI, por exemplo, você não vai ter que aprender tudo sobre CI/CD de novo. Você só vai precisar aprender sobre a sintaxe lá no GitLab CI. Assim como com as outras ferramentas que eu trouxe aqui para vocês. Boa parte dos conceitos que você precisa aprender para utilizar uma ferramenta, você consegue aproveitar esses conceitos quando vai para outra ferramenta.
Legal? Então, as ferramentas que a gente aprendeu hoje, com certeza vamos fazer uma revisão rápida aqui. Postman para testes de API, Cypress para testes de aplicações web, Supertest para testes de APIs, Playwright para testes de aplicações web, o Striker para testes de mutação, o Appium para testes de aplicações mobile, o Wave para testes de acessibilidade, o Lighthouse para teste de performance e auditoria de aplicações web, o K6 para testes de carga e o GitHub Actions para CI/CD. Então esse foi o nosso vídeo de 10 ferramentas de automação de testes que todo QA deve conhecer. Se você está buscando uma oportunidade com automação de testes, mas está começando do zero, com certeza conhecer essas ferramentas pode te ajudar aí a dar um bom início nos seus estudos. E se você não conhecia algum dos conceitos que a gente trouxe aqui, a gente falou sobre bastante coisas aqui ao longo do vídeo, aproveita e anota esses pontos aí no seu caderno ou no seu bloco de notas ou onde você costuma anotar para você pesquisar e aprofundar os seus conhecimentos nesses pontos também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Compartilhem com outras pessoas que vão gostar de ter uma aula aqui completa sobre ferramentas e ver alguns exemplos de ferramentas de automação de testes. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, assim você não perde nenhum vídeo que a gente publica aqui. A gente publica vídeos toda semana. E não esquece também de deixar o seu gostei aqui no vídeo e o seu comentário de que outros vídeos você quer que a gente traga aqui para vocês aqui no canal Agilizei. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.